Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo que será a base dos nossos estudos agora pela manhã, né? Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Quem já abriu, diga amém. Hebreus 11, nós vamos estar lendo do verso 1 ao verso 7, né, e nos próximos domingos sempre separando uma porção deste capítulo para meditar com os irmãos. Mas do verso 1 ao verso 7 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. E de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Somente até aqui. Vamos orar. Amado Deus e amado Pai, antes de orarmos pela palavra, também queremos orar pela nossa irmã Lourdes, que fez aniversário. Senhor, continua sustentando a Tua serva, renovando as forças dela, Senhor, capacitando, Senhor, para que ela continue dando esse bom testemunho de fé que ela tem dado em toda a sua vida. Pai, continua sustentando e guardando o nosso bispo, o bispo Weber, Senhor, restaure e fortalece a sua saúde. Nós suplicamos, Senhor, envia pequenos sinais da recuperação do teu servo. Pai, esse é o nosso desejo. Agora, Senhor, fala conosco através da tua palavra, nos exortando, nos ensinando, nos mostrando, Senhor, como vivermos a nossa vida aqui, a fim de produzir um bom testemunho da nossa fé, para que o teu nome seja glorificado em nós. Te pedimos isso no nome santo de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem assentar. Num levantamento feito recentemente sobre os países com maior número de cristãos, você pode ver isso aí nas pesquisas que falam a respeito disso. O Brasil, os Estados Unidos e o México figuram no topo da lista como os países com maior número de cristãos entre a sua população. Certamente que este levantamento não leva em conta a qualidade da fé das pessoas. Só leva em conta uma declaração que a pessoa faça, dizendo, eu sou um cristão. Não leva em conta a qualidade da fé das pessoas, não leva em conta o comprometimento e nem a frequência com que vão aos cultos ou missas, né? Simplesmente leva em conta a declaração que fazem de ser cristão. Por isso é que o Brasil está como um país com maior número de cristãos. Por isso é que os Estados Unidos está como um dos maiores países com número de cristãos.
Eu me recordo que muitos anos atrás, quando o número de católicos no Brasil era um número ainda bem representativo, o então cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, na época, o Dom Eugênio Salles, os mais antigos aqui vão se lembrar dele, né? Era uma figura que sempre estava nas manchetes, reportagens. O Dom Eugênio Salles, como cardeal do Rio, numa entrevista a um jornal, ele fez uma declaração dizendo que mais da metade dos católicos do Brasil eram simplesmente católicos nominais, não eram católicos de fato. Ao ler a sua declaração, se eu não me engano, foi no jornal O Dia da época, né? Isso me impactou, isso me causou um impacto, vamos assim dizer. Era uma autoridade da Igreja Católica reconhecendo um grave problema da Igreja Católica, dizendo que se a metade dos católicos saíssem da igreja não faria diferença, porque eram católicos nominais, pessoas que declaravam a sua fé, mas não viviam a sua fé. Hoje, décadas depois, a minha pergunta é: será que não podemos dizer o mesmo dos evangélicos do Brasil? Será que não podemos dizer o mesmo dos evangélicos do Brasil? Hoje, a fé se tornou algo muito fácil de ser professado. Qualquer um é crente, qualquer um é cristão. As igrejas falam de compromissos, mas deixaram de, na prática, cobrar esses compromissos. Hoje nós vivemos essa realidade, né, de muitas igrejas evangélicas que pregam, na sua pregação são precisas, falam de compromissos, mas que na prática não estão cobrando compromisso. Tornou-se comum vermos cristãos cometendo pecados de segunda a sexta e no domingo postando fotos tomando a ceia do Senhor. Recentemente eu vi isso, né, de uma pessoa que eu conheço que mora em outro estado. Isso me entristeceu. Uma pessoa que está vivendo a sua vida, né? É um direito que a pessoa tem. Mas me entristeceu quando eu vi no final de semana ele postando uma foto bebendo a Santa Ceia do Senhor. Isso me entristeceu e é algo comum. Eu vi isso e creio que muitos irmãos veem também nos seus grupos, em pessoas que vocês conhecem, essa realidade que cada vez mais está crescendo. Pessoas que fazem isso. Então tornou-se comum. A verdade é que se tornou muito fácil ser cristão, ser identificado como alguém que tem fé. Mas quando nós vamos às páginas das Escrituras, especialmente no Novo Testamento, nós nos deparamos com uma realidade bem diferente. Pessoas que precisavam demonstrar ser homens e mulheres de fé, em meio a perseguições e até mesmo diante da realidade do martírio, de pessoas que tinham uma clara realidade de que poderiam até mesmo morrer por conta da sua fé. A carta aos Hebreus foi escrita para um grupo de cristãos que viviam esta realidade. Eram perseguidos, estavam sob ameaça de morrerem por conta da sua fé, viviam sofrimentos, né, por conta da fé que estavam declarando, e cristãos que precisavam ser animados e fortalecidos para não desistirem desta fé, para não abrirem mão desta fé. E isto pode ser visto antes mesmo do capítulo 11, no capítulo 10, deixa a sua Bíblia aberta. O autor aqui da carta, ele está trabalhando isso, incentivando aqueles irmãos, dizendo: olha, não desistam da vossa fé. E aqui no capítulo 10, verso 35 e 36, ele diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeitos, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê, meus irmãos? A promessa. Então, o escritor aqui da carta, ele está trabalhando, incentivando esses irmãos a não desistirem da fé. E para convencê-los
os seus leitores da importância da fé, o autor da carta, ele usa uma ferramenta poderosa. Eu diria que uma ferramenta que nós também gostamos, né? Ele usa o bom testemunho dos antepassados, daqueles que haviam vivido antes, daqueles que haviam passado por provações, mas que deram o bom testemunho de sua fé, daqueles que haviam vivido todo tipo de lutas e sofrimentos, e mesmo assim, como diz aqui a carta, obtiveram o bom testemunho. Quando eu li esse capítulo, o que me chamou a atenção para dar o título à nossa série de mensagens foi exatamente isso. É que essa palavra, o bom testemunho, aparece tanto no verso 2, veja aí no verso 2. Pois pela fé, os antigos, o que diz aí o texto bíblico? Obtiveram o bom testemunho. E lá no verso 39 ele repete: ora, todos estes que obtiveram o quê, meus irmãos? O bom, verso 39, que obtiveram o quê, meus irmãos? O bom testemunho por sua fé. Então eles viveram a sua vida e de tal maneira obtiveram esse bom testemunho. Então eu quero começar essa série de mensagens com os irmãos, onde estaremos estudando o bom testemunho da fé desses irmãos do passado, a fim de que isso nos ajude hoje a gerarmos o nosso bom testemunho da nossa fé. Eu pergunto mais uma vez, quem quer gerar um bom testemunho da sua fé? Eu só vou continuar quando todo mundo levantar a mão. Quem quer gerar um bom testemunho da sua fé? Isso tem que ser um alvo de todo crente, de sermos conhecidos como homens e mulheres de um bom testemunho da nossa fé. Então, vamos adentrar aqui ao estudo. No capítulo 11, ao lermos o capítulo 11, nós devemos ter em mente que o autor, embora use o nome de muitos personagens, esse capítulo é conhecido como a galeria dos heróis da fé, e muitos nomes aparecem aqui. Na verdade, o autor não queria exaltar Abraão, o autor não queria exaltar Moisés, o autor não estava querendo exaltar Abel, não. Na verdade, o autor queria exaltar uma outra coisa. Ele queria exaltar a fé que eles tiveram. A fé que eles viveram. Queria exaltar a fé que eles tiveram e aquilo que eles foram capazes de realizar mediante esta fé. E para que não tenhamos dúvidas sobre essa intenção do autor, ele começa esse capítulo estabelecendo, eu diria que uma verdade, um axioma e um pressuposto fundamental da fé. Uma verdade que todos nós recorremos quando queremos responder, quando alguém pergunta assim: o que é fé para você? Aí a resposta que nós damos, geralmente nós usamos este verso aqui, o verso 1, Mas esse verso 1 é um verso base para tudo que ele vai falar daqui por diante. O verso 1 diz assim, verso 1 e verso 3, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção, o que, meus irmãos? De fatos que não se veem. Verso 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então aqui o autor está estabelecendo, vamos assim dizer, as bases, os fundamentos daquilo que ele vai dizer daqui para frente. Tudo que ele vai escrever sobre os personagens que virão à frente aponta para esta verdade que está aqui no verso 1. Eles foram homens, todos esses aqui que estão no capítulo 11, foram homens e mulheres que viveram essas duas verdades. Eles tiveram certeza de coisas que esperavam em Deus. E eles também tiveram a convicção
de fatos que ainda não se viam. Infelizmente, hoje a fé ela foi reduzida. A Bíblia diz, a fé é a certeza de coisas, né, que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Mas hoje, infelizmente, a fé foi reduzida, limitada, condicionada a coisas tão superficiais. Pessoas dizem ser homens e mulheres de fé porque frequentam uma igreja. Ah, não, eu sou um homem de fé porque eu faço parte da igreja da vila, faço parte da igreja do lote 15, faço parte da igreja... Não, isso não é fundamento para dizermos que somos homens e mulheres de fé. Outros, né, dizem que são pessoas de fé porque cresceram em famílias cristãs. Ou até mesmo, quem de nós aqui já não fez um contato com pessoas, quando as pessoas sabem que nós somos crentes, e elas falam assim também para nós, né? Não, eu também sou crente, eu ouço muito a rádio. Quem já encontrou com pessoas que falam isso, né? Ah, não, eu também, olha, no meu carro a Bíblia sempre está aberta no Salmo 91, já está até amarelinha lá, a página da Bíblia. Não, eu também todo dia eu ouço a rádio, minha casa o rádio fica ligado o tempo todo na rádio evangélica. Então a fé foi reduzida a estas coisas. Ou ia a uma igreja de vez em quando, ouvir uma rádio, ter parentes na igreja. Então, todos os personagens que vamos ver ao longo desta série foram pessoas que viveram a fé de maneira correta e, por isso, obtiveram o bom testemunho. Além dessa verdade do verso 1, o autor também estabelece um pressuposto. Né? Que pressuposto é esse, pastor? A realidade, esse é um pressuposto que todo crente, todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem que ter. A realidade da nossa vida, a realidade que nós vivemos, ela foi criada e é sustentada por Deus. Tudo o que acontece na vida de todos nós, Deus tem conhecimento. Tudo o que acontece na nossa vida, sejam coisas boas ou coisas ruins, está sob o controle de Deus. Ele controla todas as coisas. Então, o verso 3 diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que é visível veio a existir das coisas que não aparecem. E nós podemos também deduzir, né, daquilo que é visível veio a existir, e daquilo que acontece no mundo visível é controlado também pelo mundo invisível, pela realidade espiritual, pelo Deus que está no controle de todas as coisas. Nós não somos deístas, ou seja, pessoas que acreditam que Deus criou o mundo, deu corda no mundo e se afastou dele para sempre. Não. Todo crente tem que ter essa certeza. Deus está conosco. Deus está contigo em todas as tuas lutas, meu irmão. Todas as tuas dores, todos os momentos da tua vida, Ele é o Deus presente. Ele é o Deus Emanuel. Ele caminha conosco em meio à nossa jornada aqui na terra. Ele criou o universo, mas se envolve diretamente na vida daqueles que demonstram fé. Deus não está distante, não, Ele está presente na nossa vida. E o autor não está trazendo aqui uma novidade a respeito disso. Ele está ampliando uma verdade que já era vivida e conhecida desde os tempos antigos. Voltando aqui ao texto, só que agora no capítulo 10, verso 37 e 38. Então, o autor, querendo incentivar os seus primeiros leitores a prosseguirem na fé, ele lembra aqui uma verdade antiga, mas uma verdade que ainda continua. Verso 37 diz: porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá de que maneira, meus irmãos? Viverá pela fé. E se retroceder, o que diz a palavra? Não se comprais nele a minha alma. Então, esses são os fundamentos que nós precisamos ter. Que fundamento é esse, pastor?
A fé que temos que viver é essa. É a certeza de coisas que nós esperamos. Como eu espero? Como que eu vou ter certeza de coisas que eu espero? A fé é isso. E a convicção de fatos que eu ainda não vejo. Essa é a base de todos esses homens que viveram pela fé. E desde quando o justo vive pela fé? Desde quando essa é a realidade do servo de Deus? Será que é desde aquele que ficou conhecido como o pai da fé? Quem é chamado na Bíblia de o pai da fé? Abraão? Não. Mas o autor de Hebreus, ele vai além. Ele vai o mais, vamos assim dizer, o mais longe que ele pode ir. Ele vai a Abel, os primeiros habitantes desta terra, e já mostra que ali o justo estava vivendo pela fé. Que ali o homem de Deus já estava tomando essa iniciativa de viver pela fé. E nessa parte do texto, o autor da carta apresenta 3 personagens que obtiveram o bom testemunho da fé. O primeiro deles é Abel, diz aqui verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve o quê, meus irmãos? O testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, e por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Abel foi o filho do primeiro casal que habitou na terra. Sua fé foi destacada por conta de um sacrifício que o texto chama de excelente. Abel ofereceu um excelente sacrifício, uma excelente oferta para Deus. Mas será que a excelência do sacrifício de Abel tem a ver com o fato, e aí entra aquelas discussões teológicas, Alguém diz assim, não, é porque o sacrifício de Abel foi de matriz animal, e o sacrifício de Caim foi de matriz vegetal, por isso que ele... Não. O próprio texto, lá em Gênesis, capítulo 4, nos mostra qual foi a razão da excelência do sacrifício de Abel. Vamos lá. Gênesis, capítulo 4, deixa a sua Bíblia marcada em Hebreus 11, e vamos ver lá em Gênesis, capítulo 4, por que o sacrifício de Abel é chamado de excelente, algo que agradou a Deus, algo que chamou a atenção de Deus. Hebreus 4, verso 4, perdão, Gênesis 4, verso 4. Amém, igreja? Diz assim, Gênesis 4, 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E diz aqui a palavra, agradou-se o Senhor da oferta de Abel. É isso que diz o texto? O que diz o texto? Que Deus se agradou de quê? Deus se agradou de Abel e de sua própria oferta. Não foi só a oferta que chamou a atenção de Deus, foi a própria vida de Abel. Foi o próprio testemunho de Abel. É a sua própria vida. Então eu penso que a excelência do sacrifício de Abel não estava na qualidade do gado que ele ofereceu para Deus, do sacrifício, não. Estava na qualidade da vida, do testemunho, do compromisso que ele se colocou diante do Senhor, de fazer de si mesmo uma oferta, um sacrifício agradável a Deus. E esse é o nosso chamado para darmos um bom testemunho, é fazermos de nós mesmos sacrifício e oferta agradável a Deus. Amém, igreja? Quem não quer se sacrificar por Deus? Quem não quer ser uma oferta agradável, como diz a expressão, uma oferta de cheiro agradável, de cheiro suave, nunca vai agradar a Deus. Pode ficar na igreja 10, 20,
Mas se a sua própria vida, se a nossa própria vida não for uma oferta, um sacrifício agradável a Deus, nós não poderemos ter o bom testemunho da fé. E esta mensagem, meus irmãos, a mensagem que o escritor de Hebreus estava dando aos seus primeiros leitores, usando o exemplo de Abel, essa mensagem teve um forte impacto nos primeiros leitores, pois a realidade daqueles primeiros leitores era essa, era que o martírio era algo real. A qualquer momento, eles poderiam ser chamados, com a sua própria vida, a se tornarem uma oferta agradável a Deus, morrendo por sua fé. Então, entenda que o impacto, ao trazer o testemunho de Abel, foi grande. O próprio autor lembra, né, desse sacrifício que Abel ofereceu para Deus. E o próprio autor lembra dos tempos difíceis que aqueles irmãos estavam vivendo. Vamos voltar lá a Hebreus, no capítulo 10, só para mostrar que essa realidade do martírio era uma realidade real na vida daqueles leitores. No capítulo 10, verso 32 de Hebreus, diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Os irmãos sabem o que é espólio? É alguém tomar aquilo que é teu. Essa era uma realidade daqueles cristãos. Eles eram encarcerados. O que era deles era tomado pelo império, casa, bens. De uma hora para outra eles se viam senados. Mas eles tinham uma ciência, diz aqui o texto. Eles tinham uma consciência de possuirdes vós mesmos como patrimônio superior e durável. A própria vida deles era o maior patrimônio que eles tinham para oferecer a Deus. Então Abel aqui se torna um testemunho forte, porque estava animando aqueles irmãos a continuarem oferecendo a sua vida como um sacrifício agradável a Deus. E quando nós estudamos a história da igreja, quem já estudou sabe que nos 3 primeiros séculos da igreja cristã, foram ordenados perseguições que mataram milhares de cristãos. Os nossos irmãos dos primeiros séculos, alguns deles eram usados como lamparina nos espetáculos de Roma. Eles eram queimados vivos. Eles eram colocados em arenas para divertir o público, sendo devorados por leões. Então o testemunho de Abel aqui fala muito forte àqueles irmãos do primeiro século. Os leitores da carta, e nós ainda hoje, devemos estar preparados para isso, meus irmãos. Se você fosse chamado a dar a sua vida como sacrifício agradável a Deus, a minha pergunta é: você estaria pronto para isso? Para dar o bom testemunho da fé? Então, o primeiro personagem é Abel. O segundo personagem que o autor da carta destaca é Enoque. Nós não sabemos muitas informações a respeito de Enoque, mas 2 informações nós sabemos dele que é preciosa. Uma delas, diz aqui o texto, né? Verso 5: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara, porque antes da sua transladação, ele obteve o que, meus irmãos? Obteve o testemunho de haver agradado a Deus. Então, 2 informações que nós temos de Enoque. A primeira delas, né, que faz parte lá do livro de Gênesis, é que ele andou com Deus. Enoque foi um homem que andou com Deus. E a segunda é que ele foi transladado. Ele foi tomado por Deus, né?
E nós não sabemos muito bem como que seria isso, mas ele foi tomado, né? Ele não morreu. Deus pegou ele e levou direto para o céu. Certamente, entre aqueles cristãos que leram a carta, muitos se tornaram como Enoque. Pessoas que andariam com Deus e de repente não mais existiriam, pois teriam que pagar com a sua própria vida o fato de terem escolhido andar com Deus. Irmãos, isso tem que ficar muito claro para os irmãos nesta manhã. Obter o bom testemunho da fé não é simplesmente dizer sou crente, é andar com Deus de verdade. É estar disposto a viver a sua fé ao mais difícil nível que possamos ser chamados a viver. Como Abel, como Enoque. O que o autor queria ressaltar é que o preço de andar com Deus, para aqueles leitores lá no primeiro momento da carta, o preço para andar com Deus era alto demais. Alguns irmãos nossos que vivem em alguns países, que perseguem cristãos, o preço de andar com Deus é alto demais. Na Índia, por exemplo, pastores são surrados, igrejas são fechadas, cristãos têm a sua casa invadida, saqueada, só pelo fato de serem cristãos. Então, o que o autor aqui da carta está mostrando é que o preço de andar com Deus é um preço alto demais. Alguns não suportaram, e ainda hoje, muitos não suportam este preço. Obter o bom testemunho da fé não consiste em pegar a Bíblia e vir aos cultos simplesmente. O bom testemunho da fé consiste em andar com Deus em todo o tempo e está sendo preparado para ser tomado por Deus quando Ele quiser, da forma que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Nossos irmãos que vivem nesses países, eles vivem situações em que, será que eles não estão perguntando por que Deus permite estas coisas? Não, eles estão confiando que através do seu testemunho, Deus será glorificado. Através da vida que estão vivendo para Deus, Deus será glorificado. E é isso que nós temos que ter em mente, que o nosso bom testemunho não é para glorificar a nós mesmos, é para glorificar o nome do Senhor. Deus tem que ser exaltado na nossa vida, independente do desenho que essa vida possa ter. Ainda que seja um desenho tranquilo, glória a Deus por isso. Mas se for um desenho complicado, se for um desenho angustiante, se for um desenho de sofrimento, não importa, Deus tem que ser glorificado também. Então andar com Deus, como Enoque andou, como os nossos irmãos que ouviram a carta pela primeira vez andaram, é a mesma maneira que nós temos que andar ainda hoje. O terceiro e último personagem desta parte do texto é Noé. Diz aqui a Bíblia, verso 7, pela fé, e nesse capítulo de Hebreus, essa vai ser uma expressão que vai aparecer sempre, pela fé, pela fé, pela fé. Tudo que esses homens fizeram pela fé, pela fé. Pela fé, verso 7, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos. Olha o detalhe aqui que tem aqui nesse verso. De acontecimentos, o que diz aí, essas? Que ainda, onde é que você viu essa expressão? Ainda não se viam. Isso tem relação com o que, meus irmãos? Com o verso 1. A fé de coisas que ainda não se vê. Então Noé, acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem de Deus. A fé de Noé foi destacada, porque ele creu na palavra do Senhor sobre coisas que iriam ainda acontecer.
sobre fatos que ainda não se viam. E o autor faz esta conexão, do verso 7 com o verso 1. E em qualquer tempo, meus irmãos, este é o elemento, eu diria, mais difícil para sermos considerados homens e mulheres de fé. É aprendermos a esperar coisas que nós ainda não vemos. É termos a convicção de fatos que ainda não aconteceram. Continuar acreditando em Deus, mesmo ainda não vendo o que queríamos ver. Quantos de nós já não nos debatemos perante Deus dizendo: Senhor, eu queria que isso acontecesse desta maneira. Senhor, eu queria que o resultado disso fosse esse. Mas a única coisa que o Senhor nos pede é isso: continue confiando em mim. Continue esperando na minha palavra. Talvez você possa estar vivendo esta realidade dura e terrível. Problemas de saúde gravíssimos. Quem sabe entre nós aqui não haja irmãos que estão vivendo isso. Descobriram um problema. Meu cunhado está lá com 50 anos. Descobriu um problema gravíssimo de câncer. E a sua vida mudou radicalmente, de uma hora para outra. Teve que parar de trabalhar, tratamento, infusão de quimioterapia. Remédio para ele é uma caixa como essa caixa aqui de som. Cheia de remédios que tem que tomar. Sua vida mudou, então às vezes um problema de saúde gravíssimo. Lutas pesadas na família. Nós como crentes, às vezes acontece algo na nossa família que a gente diz: eu não queria que isso acontecesse nem com o meu pior inimigo, mas acontece. E nós somos chamados a continuar confiando em Deus. Pessoas que te perseguem por conta da sua fé. Mas tudo isso, irmãos, entenda, e é isso que é importante a gente entender. O bom testemunho da fé, ele brota exatamente destas coisas. Ninguém vai dar um bom testemunho de fé vivendo 24 horas por dia à beira-mar, com tudo tranquilo, tomando um suquinho de laranja, comendo uma carninha assada. Não. O bom testemunho da fé brota exatamente de situações como essa, de adversidades e problemas que nós enfrentamos. Noé obedeceu e fez o que Deus lhe instruiu para fazer, quando ele não via nada daquilo que iria acontecer. Da mesma forma, meus irmãos, se obedecermos e seguirmos o que a palavra nos instrui, nós colheremos esse mesmo fruto. Diz o texto aqui no verso 6, que aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Aí quando a gente imagina Noé construindo uma arca, e alguém chegando perto dele dizendo: ô maluco, por que está fazendo isso? E ele responde: eu estou fazendo isso porque eu confio na palavra do Senhor. Da mesma forma, às vezes alguém pode nos ter como pessoas estranhas. Como que você continua acreditando em Deus, vivendo essa situação na sua saúde? Como é que você continua confiando em Deus, vivendo essa situação na sua família? Não. O nosso chamado é esse, meus irmãos, é fazer como Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, ele fez, ele obedeceu, ele seguiu o que Deus lhe instruiu. E Deus quer isso de nós. Amém, igreja? Então esses três personagens, eles decidiram viver pela fé. Mas há pessoas que decidem o contrário. Dizendo: não, para mim a fé não tem importância nenhuma. Viver sem fé, qual é o resultado disso? Aqui também o texto nos fala, como que fosse abrindo um contraste, porque ele diz: pela fé, pela fé, pela fé. Mas no verso 6, há um inverso disso,
dizendo: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia no mínimo que Ele existe e que se torna o quê, meus irmãos? Galardoador dos que o buscam. Então, quem vive sem fé não poderá jamais agradar a Deus. Mas por que o autor de Hebreus coloca essa expressão aqui nessa carta? Será que ele estava dizendo isso para os ateus? Para os agnósticos? Me parece que não, porque a carta foi escrita para quem? A carta foi escrita para quem, meus irmãos? Para crentes. Era para homens e mulheres que professavam a sua fé. Então ele não está escrevendo para ateus ou agnósticos, mas sim para aqueles que queriam professar uma fé que não estava pronta para se sacrificar. Aqueles que queriam professar uma fé que não faz a pessoa andar com Deus de verdade. Aqueles que queriam professar uma fé que só queria acreditar naquilo que se pode ver. Então o autor chama estas pessoas de homens sem fé, ainda que estejam declarando uma fé. Os irmãos estão entendendo o que o pastor está falando? Quando a gente lê esse texto aqui, quando ele diz sem fé, não é para os ateus, não é para os agnósticos que o autor estava escrevendo, é para aqueles que leram a sua carta, mas que queriam viver uma fé da sua própria maneira. Ainda que alguém diga ter fé, se a fé for desse tipo, meus irmãos, que tipo, pastor? Uma fé que não nos faz andar com Deus de verdade, uma fé que não nos faz sacrificar, né, em situação nenhuma. Há muitos que querem isso, né? Querem ser crente, mas não se sacrificam para nada, para Deus, para nada. Então não querem se sacrificar, não querem andar com Deus de verdade, só querem andar com Deus mediante segurança que Deus possa lhe dar, né? Aí eu quero ver primeiro, eu quero ter a certeza, eu quero olhar ali as coisas acontecendo. Para o autor aos Hebreus, isso não é fé, ainda que a pessoa diga que é fé. E infelizmente, na época em que a carta foi escrita, haviam pessoas que estavam desistindo da fé. E o autor ele faz esse apelo no verso 35, voltando aqui no capítulo 10, ele diz, no capítulo 10, verso 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, a vossa fé. Ela tem grande galardão perante o Senhor. Amém, meus irmãos? Ainda hoje, há pessoas que trazem uma fé superficial. Não é pessoas que estão, às vezes, só lá fora, não, às vezes pessoas que estão dentro da igreja. Pessoas que estão trazendo uma fé superficial. Uma fé que não está fundamentada nesta verdade que o autor nos coloca. Pessoas que vivem assim podem ser chamadas de pessoas sem fé, ainda que estejam dentro de uma igreja. Amém, meus irmãos? Alguém então pode perguntar, pastor, como é que eu me torno uma pessoa de fé? Como é que eu posso dar o bom testemunho de fé que esses personagens aqui deram? Como é que eu posso dar o bom testemunho de fé? Como é que eu posso desenvolver a fé que Abel, Enoque, Noé tiveram? A resposta disso está um pouquinho mais à frente. Capítulo 12. Né? Nos versos 1 e 2. Capítulo 12. Portanto, também nós, olha o que o autor está dizendo. Ele vai dar todos esses testemunhos de pessoas que viveram pela fé, e depois de dar todo esse testemunho dessas pessoas que viveram pela fé, aí ele acrescenta isso aqui dizendo, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de quê, meus irmãos? De testemunhas, de pessoas que viveram a sua fé, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia,
corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E diz, olhando firmemente para quem, igreja? Para o autor e consumador da fé, que é Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, da vergonha, da dor, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, todos os homens e mulheres de fé que a Bíblia descreve, eles tiveram a fé que tiveram, porque estavam firmados em Jesus. Jesus é o autor, é o consumador da nossa fé. Estavam firmados na rocha, seja de forma consciente ou inconsciente. Porque Jesus é o único autor, consumador, é o único fundamento da fé. E quando eu falo de forma consciente ou inconsciente, porque todos aqueles que viveram antes do Novo Testamento, todos aqueles que são citados, Abel, Enoque, Noé, Abraão, todos esses, eles também viveram de fé em Cristo Jesus. Mas alguém pode perguntar, mas como assim, pastor? Se Jesus veio depois, como é que Abraão pode ter vivido pela fé? Como é que Moisés pode ter vivido pela fé em Jesus? Aí talvez você que é um leitor atento da palavra de Deus, conhece isso, né? Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele diz que Israel, na sua peregrinação no deserto, eles beberam da rocha. E Paulo acrescenta com todas as letras, e a rocha era quem, meus irmãos? A rocha era Jesus. Então, Jesus não está presente só. Não, Jesus está presente em toda a palavra. Ele é o Senhor, Ele é o autor, Ele é o consumador da fé, Ele é aquele que sustenta. Então, quando nós lemos aqui os exemplos destes homens, então nós vemos que a justiça e a oferta de Abel, ainda que tenha sido uma oferta valorosa, ela não pode ser comparada com a justiça e a oferta que Jesus deu ao Pai em favor de nós. O que Abel fez foi maravilhoso, mas o que Jesus fez foi superior, foi infinitamente superior. Enoque andou com Deus, mas não da mesma maneira que Jesus andou, porque Enoque andou com Deus como um homem comum, como um servo. Mas o Filho de Deus, ele chegava ao ponto de dizer, eu e o Pai somos um. Ele andou de uma maneira superior. A salvação que Noé alcançou para si e seus familiares foi uma salvação limitada. Se tem até dúvida se Noé levou a sogra na arca. Tem até dúvida, né? Foi limitada, só levou a família dele, pouca gente. Mas a salvação que Cristo conquistou, meus irmãos, trouxe salvação para todos aqueles que se entregam a Ele. Então, a salvação de Cristo é superior. Então, eu pergunto aos irmãos e irmãs nesta manhã, em qual grupo você quer estar? Qual grupo você quer estar? Naquele grupo de homens e mulheres que agem e vivem pela fé? Eu quero ser conhecido como homem pela fé. Eu vim assumir essa igreja aqui pela fé. Pela fé, confiando em Deus, confiando que a graça de Deus vai nos sustentar para podermos prosseguir com a obra tão boa que nosso bispo fez nesses 29 anos. Mas é pela fé, meus irmãos. Porque se eu olhar para mim mesmo, eu não estaria nesse púlpito aqui, não. Eu não estaria, é pela fé. Então, em qual grupo você quer estar? Daqueles que vivem todos os seus dias pela fé, ou no grupo daqueles que demonstram uma fé que não é fé de verdade? Que no primeiro aperto retrocedem, que na primeira dificuldade desistem. Era isso que o autor estava escrevendo àqueles primeiros leitores. O autor não estava desmerecendo o sofrimento que eles estavam passando,
Mas o autor estava dizendo: vocês não podem retroceder. Vocês não podem voltar atrás. Daqueles que retrocedem para a perdição, ou daqueles que mediante a fé vão avançando e gerando um bom testemunho de fé, que traz honra e glória ao nome do Senhor. Deus nos chama nesta manhã a caminharmos esta jornada, para que no final dela fique assim, o bom testemunho da fé, que eu, Denise, cada um dos irmãos aqui possa deixar como um legado que glorifique o nome do Senhor. Amém, igreja? A galeria dos heróis da fé não está fechada. Ela está fechada aqui no cânon sagrado, né? A gente não pode acrescentar mais ninguém aqui, né? Está aqui fechado. Mas perante Deus, a galeria dos heróis da fé ainda está recebendo nomes. Pessoas, homens, mulheres, que estão sendo acrescentados, inseridos. E Deus conhece cada um deles. São pessoas que passam aqui na terra as mais variadas lutas e dificuldades, mas não abrem mão da fé. Não deixam de dar o bom testemunho da fé e fazem aquilo que o autor diz. Continuam olhando firmemente. Não é olhando de vez em quando, não. É olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Por isso, meu irmão, minha irmã, não desista. Você está escrevendo um bom testemunho da sua fé. Às vezes, passando lutas terríveis, a gente dá uma parada, tomamos aquele baque, mas graças a Deus que Deus nos coloca de novo no trilho. E diz assim: você está dando um bom testemunho de fé. Entenda, há pessoas olhando para você, para a jornada de fé que você está escrevendo e sendo impactada por esse testemunho de fé. Não pense. A gente às vezes acha que a nossa vida é só com Deus. Não, mas tem pessoas à nossa volta. É ou não é? Às vezes a gente não conversa um com o outro e diz assim: eu conheço o fulano, olha, aquele irmão lá é um homem de Deus mesmo, né? Aquela irmã lá é uma mulher de Deus mesmo. Às vezes nós somos matéria de conversa de outras pessoas pelo testemunho que nós estamos dando. E que seja desta forma, de pessoas falarem de nós desse jeito: fulano é um homem de Deus, a fulana é uma mulher de Deus, pelo bom testemunho de fé que estamos construindo aqui na terra. Amém, igreja? Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos pedir isso ao Senhor, essa graça de Deus, para continuar escrevendo esse bom testemunho. Próximo domingo pela manhã, nós vamos dar sequência aqui ao texto e vamos continuar falando sobre isso, sobre esse bom testemunho que Deus está construindo através da nossa vida, da nossa história aqui neste mundo. Feche os teus olhos, vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, como é bom meditar na Tua palavra, Pai. Ó Deus, como é bom vermos esta galeria de homens e mulheres que viveram antes de nós, Senhor, que já correram a corrida da fé antes de nós, e que já deixaram o seu bom testemunho, já construíram, ó Deus, esse testemunho que louva e que agrada o Senhor, e que podemos hoje meditar nesses testemunhos e nos alegrar com a vida de Abel, nos alegrar com a vida de Enoque, nos alegrar com a vida de Noé, Senhor, e vermos, ó Deus, que eles serviram ao Senhor no seu tempo. Hoje, Senhor, o tempo é nosso, a realidade é nossa, somos nós que estamos construindo o nosso testemunho aqui neste mundo, Pai. E que o nosso testemunho seja tão valoroso como foi o desses irmãos do passado, que viveram suas lutas, que até mesmo se sacrificaram, morreram, ó Deus, para permanecer fiéis a Ti, como Abel foi, meu Pai. Quantos de nossos irmãos hoje, Senhor, estão vivendo esta realidade, até mesmo morrendo,
ó Deus, por conta da sua fé. E se necessário for, meu Deus, prepara-nos para isso. Prepara-nos, Senhor, para não negar o nome do Senhor em momento algum da nossa vida, Pai. Possamos fazer como Abel, que possamos fazer como Enoque, Pai, um homem que andou com o Senhor, e andou com o Senhor de tal maneira, Pai, que o Senhor se agradou dele de tal maneira que o Senhor tomou para si. Que possamos ser homens e mulheres que andam com o Senhor, que o nosso prazer seja aonde for que estejamos, Senhor, que o nosso coração, a nossa mente esteja ligada a Ti, Pai. Faça de nós como o Senhor fez com Noé, ó Deus, mesmo em coisas que parecem tão difíceis, tão improváveis, se o Senhor tem nos chamado para cumprir a Tua vontade, mesmo sem ver, nós queremos obedecer. Mesmo sem ter, ó Deus, a nossa visão daquilo que vai acontecer lá na frente, pela fé, Senhor, nós queremos assumir o compromisso contigo. Por isso nós te louvamos, Pai, e queremos, ó Deus, assim como a Tua palavra nos exorta, neste mundo, nesta vida, manter os nossos olhos, ó Deus, fixos, firmados naquele que faz a nossa fé crescer. O autor, o consumador, o sustentador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Por isso, meu Pai, toma cada um dos Teus filhos e filhas que estão aqui na Tua casa nesta manhã, e faça com que cada um deles saia daqui nesta manhã com esse desejo de darem o bom testemunho da fé na realidade que estão vivendo lá fora. Nós te pedimos isso, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Amém. Logo mais à noite, vamos estar aqui de volta. 5h30, há um trabalho de oração aqui, feito pelos diáconos. Então venha participar desta oração, uma oração de 20 minutos. E logo mais vamos estar aqui para ouvir mais uma palavra do Senhor. Então não deixe de estar aqui conosco. Eu vou fazer a oração final, dar a bênção pastoral aos irmãos. Aqueles que ainda não tiveram um primeiro contato comigo, o pastor vai estar por aqui, pode vir aqui para ter esse contato, e estarmos caminhando com o Senhor daqui para frente. Levante a sua mão assim. Amado Deus e amado Pai, obrigado por esta manhã preciosa que o Senhor nos deu. Deus, uma manhã onde louvamos o Teu nome, uma manhã onde trouxemos a nossa oferta, ó Deus, de trabalho para Ti, meu Pai, e também ofertamos ao Senhor o nosso ouvido, a nossa atenção, para receber a Tua palavra nesta manhã. Agora, Pai, se temos chegado ao final deste culto, que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares, nos dando um final de manhã abençoado, uma tarde abençoada, para que logo mais possamos estar aqui de volta, para glorificar o Teu nome mais uma vez, no nome santo de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Até logo mais às 18 horas.